Meu nome é Damião, sou vaqueiro. Cresci em Santana do Matos, uma terra simples e quente, onde o sol se esconde mais tarde e a poeira nunca para de dançar pelo ar. A vida aqui não tem pressa. A gente levanta cedo e trabalha até o corpo não aguentar mais. Sempre vivi próximo à Serra de João do Vale, um lugar que, apesar de ser parte do meu cotidiano, sempre me pareceu guardado por algo que não entendia bem. Nunca me dei ao luxo de descer até as margens do rio quando a noite se aproximava, pois o povo dizia que coisas estranhas aconteciam ali. Era noite de lua minguante e o calor da tarde ainda insistia em permanecer. Voltei de uma caçada pela serra, já cansado, mas com a mente tranquila, como sempre ficava ao fim do dia. O barulho do mato seco sob meus pés era a única companhia enquanto eu descia a trilha em direção à casa. Mas, ao chegar perto da margem do riacho, um som cortou o silêncio da noite. Era um grito. A princípio, pensei que fosse algum animal, mas logo percebi que não era um grito de bicho. Era mais humano e parecia chamando meu nome, Damião. O grito soou novamente e dessa vez algo no tom me fez parar. Aquele som não era natural e eu sabia que não poderia ser apenas uma brincadeira do vento. Eu hesitei, mas algo dentro de mim me dizia que precisava saber o que estava acontecendo. Respirei fundo, peguei o facão que sempre carrego e segui o som na direção da serra. E então, o grito voltou, mais forte, mais perto. Algo na voz arrastada fez o calafrio correr pela minha espinha. Desta vez, não dava mais para ignorar. O facão apertado nas minhas mãos, o coração batendo mais rápido, senti que algo se aproximava, algo que não era de carne, mas de sombra. Segui o som que parecia me chamar, mas a cada passo que dava, o ambiente ao meu redor ficava mais denso. O mato se fechava e o silêncio era quase insuportável, como se o próprio ar tivesse parado de respirar. O estranho grito ecoava novamente e o frio na espinha aumentava. O que quer que fosse, estava ali, naquelas sombras que se esticavam como dedos trêmulos. Estranho, pois não havia vento algum, e o mato ao redor parecia se mover por conta própria. Algo em mim dizia que não era natural. A cada passo, a escuridão da mata parecia se aprofundar, como se eu estivesse adentrando um território onde o tempo se distorcia. O som do grito se aproximava, mais nítido, mais angustiante. Quando dei mais alguns passos à frente, parei, congelado. Uma forma se destacava à minha frente. Não era um homem, nem um animal. Era uma sombra, uma figura indistinta, como se fosse feita de trevas puras, esticada de maneira estranha, como se o chão tivesse se estendido até o céu. Os braços, longos demais para o que um corpo humano poderia ter, se estendiam para as árvores como tentáculos. Não havia rosto, apenas uma abertura vazia onde um rosto deveria estar. Aquele ser ou aquilo parecia me observar, imóvel. O grito se intensificou, agora mais próximo, vibrando em meus ouvidos como se estivesse dentro de minha própria cabeça. O medo tomou conta de mim, mas tentei me manter firme. Meu facão apertado nas mãos era tudo o que eu tinha. Quis gritar, mas não consegui. Aquele ser não se movia, mas a tensão no ar era palpável. Eu não sabia o que fazer. De repente o grito voltou, mais alto, mais desesperador, fazendo-me tropeçar nas pedras e me perder na escuridão. O pânico tomou conta e a única coisa que consegui foi correr. Quando comecei a correr, a escuridão da mata parecia me engolir. O som do grito ainda ecoava nos meus ouvidos,
Mas o mais perturbador era a sensação de que não estava mais sozinho. A sombra estava atrás de mim, perto o suficiente para fazer o ar pesado, como se sua presença me apertasse, me sufocasse. Eu olhava para os lados, mas tudo o que via eram sombras distorcidas, e o barulho das folhas sendo esmagadas sob meus pés me parecia mais um aviso do que um alívio. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior. O mato estava alto e espesso, e eu me arranhava nas plantas espinhosas enquanto corria. A dor das lâminas atravessando minha pele, mas eu mal sentia. O único pensamento era correr o mais rápido possível. Mas a cada movimento a sombra parecia me seguir, como se estivesse ali, nas profundezas da escuridão, se arrastando entre as árvores com uma calma perturbadora. Eu olhei para trás, tentando encontrar algo que me dissesse que aquilo era apenas um pesadelo, mas o que vi me fez congelar. A sombra estava mais definida, mais clara, como se estivesse se materializando atrás de mim, com seus braços longos esticando-se na minha direção. O grito se intensificou, quase me cortando por dentro, e meu coração batia descompassado, uma batida frenética que ecoava no silêncio da noite. Tropecei em uma raiz e caí, batendo forte no chão. A dor não me alcançou. O medo, sim. Levantei-me rapidamente e continuei a correr, mais rápido do que antes, sentindo os pés pesados e a respiração falha. Quando finalmente cheguei à beira da mata, olhei para trás, já sem forças. A sombra estava lá, parada, observando-me em silêncio, mas não se aproximava mais. Eu sabia que estava sendo observado, mas não podia mais lutar. A fuga tinha acabado. Cheguei em casa com o corpo marcado pelos espinhos e o coração ainda acelerado, como se o medo estivesse correndo junto comigo. O som do grito ainda ressoava em minha cabeça, e não consegui me livrar da imagem da sombra, aquela figura imensa e sem rosto. Mesmo depois de trancar a porta e me deitar, o medo não me abandonou. Não importava o quanto eu tentasse, não conseguia afastar a sensação de que aquilo ainda estava lá, me vigiando, esperando. Naquela noite não consegui dormir. Pensei nas histórias que outros vaqueiros tinham contado ao longo dos anos sobre a Serra de João do Vale. Sempre ouvi falarem de entidades, de espíritos vagando nas noites escuras, mas nunca dei muita atenção. Sempre achei que eram apenas histórias antigas, coisas para assustar os mais novos. Porém, a sombra que vi naquela noite não parecia ser obra de um simples conto. Algo estava errado, e isso me consumia por dentro. No dia seguinte, ainda atormentado, decidi voltar à serra. A luz do dia parecia menos ameaçadora, mas a verdade é que nada poderia me dar a segurança que eu desejava. Caminhei pelas trilhas, vasculhando o local onde havia visto a sombra, mas não encontrei nada de anormal. Nenhum sinal, nenhum rastro que indicasse que algo tivesse acontecido ali. Só o mato, as pedras e o silêncio. Isso me deixou mais desconfiado. Comecei a duvidar da minha própria sanidade. O que eu tinha visto, ouvido, parecia real, mas ninguém mais parecia acreditar. Eu estava sozinho nesse mistério, e talvez fosse isso o pior. Com o peso do que vi ainda no peito, decidi procurar respostas. Foi assim que fui até a casa de seu Benedito, um homem já muito velho, que passava seus dias contando histórias e conhecia cada pedaço de Santana do Matos como a palma da mão. Sempre ouvira ele falar sobre as lendas da região. E quando mencionei a sombra que vi na serra, ele ficou em silêncio por um bom tempo antes de começar a falar. Você não sabe, Damião.
Ele disse com uma voz cansada. Mas essa serra tem um segredo antigo, muito antigo. João do Vale não é só o nome da serra, é o nome de um homem que viveu ali há muito tempo. Ele cometeu um pecado que ninguém jamais poderia imaginar. O velho fez uma pausa, como se estivesse tentando medir as palavras. João traiu o próprio povo, vendeu a alma a forças das trevas, e por isso foi amaldiçoado. A história que ele contou me fez gelar a espinha. Segundo seu Benedito, João do Vale não morreu, mas foi transformado em uma criatura de sombra, destinada a vagar pela serra, gritando para atrair os incautos. Ele ficava ali, na escuridão, esperando por aqueles que ousassem atravessar seu caminho, seduzindo-os com seu grito. O homem transformado em besta não tinha rosto, nem corpo, apenas uma sombra que caçava aqueles que se aproximavam demais. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. A sombra que vi na noite anterior, com seus braços longos e sem rosto, era a própria criatura da lenda, João do Vale, amaldiçoado a vagar até o fim dos tempos. Seu Benedito me olhou com olhos graves e disse, em tom de aviso: "Nunca mais suba aquela serra à noite, Damião. A criatura não perdoa intrusos." O que eu vi, o que ouvi, não era um simples acaso. Era algo que deveria ter ficado enterrado no passado. Eu sabia que não poderia fugir para sempre. Algo dentro de mim queimava com uma necessidade de acabar com o mistério que me atormentava. Peguei o facão que sempre carregava e, mesmo com a sensação de que o medo me dominava, eu sabia que tinha que enfrentar a sombra de João do Vale. Não havia mais escolhas. Se fosse morrer ali, que fosse de pé, enfrentando aquilo de frente. Quando a noite caiu, voltei para a serra. A lua minguante mal iluminava o caminho, e eu podia sentir a presença da criatura antes mesmo de vê-la. O ar estava pesado, como se a própria terra estivesse retendo a respiração. Cada passo que eu dava parecia ser o último, mas eu não podia mais recuar. O grito, agora distante, parecia chamar meu nome, mas eu não iria sucumbir. De repente, ela apareceu, a sombra. Só que desta vez, não era mais uma forma indistinta, mas algo monstruoso, com uma presença aterradora. Seus braços longos se estendiam como tentáculos, e o grito que ela soltou foi tão ensurdecedor que senti como se ele me atravessasse. A pressão psicológica era demais. Senti-me como se estivesse prestes a desmaiar, mas resisti. Não poderia me render àquele som, àquele feitiço que me tentava a ceder. Tentei lutar, mas minha lâmina passava sem causar efeito. A sombra não era de carne, ela parecia imortal, uma entidade sem fim. Cada golpe que eu desferia era inútil. A sensação de impotência me corroía, mas de repente percebi que o verdadeiro poder daquela coisa não estava em sua forma física. Era o grito, a sedução de sua voz. Ele queria me atrair para a loucura. A luta continuou, mas o cansaço me consumia. Não podia derrotá-la com a força. Sabia então que a única chance que eu tinha era resistir, fugir antes que aquele grito me enlouquecesse. E ao perceber isso, a criatura pareceu hesitar por um momento, talvez surpresa por eu ter resistido. Eu corri sem olhar para trás, com o som do grito reverberando em minha mente. Eu sabia que não havia vencido, mas ao menos havia escapado. Naquela noite de céu limpo e lua cheia, eu me encontrava mais uma vez a caminho do rio. O trabalho de vaqueiro nunca se descansa, e mesmo aos 65 anos, eu seguia a rotina como um costume antigo, quase imutável.
O campo da Serra do Doutor era, como sempre, silencioso. Os bois estavam espalhados, e o único som que quebrava o silêncio era o farfalhar do vento entre os galhos secos das árvores. O vento, como uma antiga companhia, parecia sussurrar alguma coisa, mas não era nada que eu pudesse entender. A Serra do Doutor tem algo de estranho. Não sei bem dizer o que. O tempo ali parece estagnar, como se o passado ainda vivesse ali, em cada pedra e em cada folha caída. Os moradores da região sempre falavam sobre o lugar com respeito e até um certo medo, como se algo estivesse à espreita nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Talvez fosse apenas história, mas naquele momento, uma sensação estranha começou a me invadir. Enquanto seguia meu caminho até o rio, algo no ar parecia diferente. O campo estava mais quieto do que o normal, até o vento parecia hesitante. E então, sem aviso, eu ouvi um som baixo, quase como um sussurro, mas claro o suficiente para cortar o silêncio. Alguém chamava meu nome. Olhei ao redor, mas não havia nada além das sombras da noite. O som cessou tão rapidamente quanto surgiu, e eu, já acostumado à solidão daquelas terras, tentei ignorar. No entanto, a dúvida começava a tomar conta de minha mente. Quem mais estaria ali, naquele vasto campo deserto, senão eu? Continuei minha caminhada, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. A cada passo o silêncio parecia mais profundo, mais pesado. O vento, que antes sussurrava nas árvores, agora parecia ter parado, como se o próprio campo estivesse em espera. Olhei para trás, mas tudo estava calmo, imutável. O campo vazio, com suas sombras e a estrada longa, parecia tão solitário quanto sempre fora. Não havia nada ali além de mim, da lua cheia e das estrelas distantes. Ainda assim, o som continuava. O meu nome, chamado baixinho, mais uma vez cortando a quietude da noite. Mas não havia ninguém à vista, nem sombra que se movesse. O campo permanecia estático. Cada vez que o som se repetia, ele vinha mais próximo, mais claro, quase como se estivesse atrás de mim, à margem do meu alcance. Era impossível ignorar. Decidi seguir em frente. Era o que eu sempre fazia. O rio não me esperaria. Mas, à medida que me aproximava da margem, o ambiente parecia se transformar. O ar ficou mais pesado, a terra mais úmida sob os meus pés, como se o próprio campo estivesse me retendo. A noite parecia mais escura e uma sensação de desconforto crescia dentro de mim. Algo estava errado, eu sabia disso. Mas o que poderia ser? Olhei para o horizonte buscando alguma explicação, mas nada havia. Só a quietude daquela terra e o eco persistente de meu nome no ar. Cheguei à margem do rio, onde o silêncio era absoluto, mais profundo do que o normal. O som da água corrente parecia distante, abafado pela noite. O campo, agora envolto pela escuridão, parecia se estender até o fim do mundo. Preparei-me para dar de beber aos bois, mas algo me fez hesitar. Uma sensação incômoda tomou conta de mim, como se o próprio ar estivesse carregado de algo que não deveria estar ali. Um arrepio percorreu minha espinha, e por um momento, o instinto me fez parar. Foi então que eu vi, surgindo da água, lentamente, uma figura apareceu. A princípio, parecia uma sombra flutuante, como um reflexo distorcido da lua. Mas logo, aos poucos, a forma tomou corpo e eu pude ver com clareza. Era uma criatura alta e pálida, com a pele tão branca que parecia brilhar à luz da lua.
Seus olhos, vermelhos como o fogo, brilhavam de maneira impossível, refletindo a luz da noite de forma sobrenatural. Eles me encaravam e eu senti um calafrio profundo. A figura parecia estar de pé na água, mas a água não a tocava, como se ela estivesse manipulando o próprio rio. A criatura, o corpo seco, como minha avó sempre me contou, havia emergido daquelas águas. O espírito maligno que rondava as margens dos rios, em busca de almas perdidas. Suas roupas estavam rasgadas, como se tivessem sido corroídas pelo tempo. Mas o olhar dos seus olhos vermelhos, fixado em mim, não era de um ser qualquer. Era de algo que não deveria existir. A água ao redor dela se movia, não de forma natural, mas como se estivesse viva, acompanhando seus movimentos. A cada movimento da criatura, a água parecia ondular e se agitar, como se estivesse sendo comandada. O pânico me tomou de assalto, mas fiquei paralisado. Não consegui mover um músculo. A criatura se aproximou lentamente, seus pés não tocando a água, flutuando como se o rio fosse uma extensão de seu próprio corpo. A tensão era insuportável. Eu queria correr, gritar, mas algo me impedia. As águas pareciam ganhar vida, com a terra e a água se unindo para me prender. O medo me congelava. Eu sabia, naquele instante, que a lenda é real. O corpo seco estava ali, diante de mim. O pânico que me tomava não me permitia pensar claramente. O corpo seco estava diante de mim, seus olhos vermelhos queimando na noite, e a água à sua volta parecia pulsar, como se tivesse vida própria. O que eu sentia não era apenas o medo de uma criatura que existia nas histórias de minha avó, mas algo muito mais real, mais tangível. A terra ao meu redor começou a mudar. O rio, calmo momentos antes, começou a se agitar, suas águas subindo como se tivesse sido invocada por aquela entidade. Eu tentei dar um passo para trás, mas algo me deteve. Minhas botas afundaram na terra, molhada e pegajosa, como se o próprio chão me segurasse, impedindo o meu movimento. As águas começaram a se erguer, envolvendo minhas pernas, subindo lentamente até os joelhos e depois até as coxas. A força era aterradora. Cada vez que tentava me mover, o solo se tornava mais pesado, mais difícil de resistir. As águas estavam me puxando para o centro do rio como se uma corrente invisível me arrastasse. Minha mente ficou turva e uma sensação de impotência tomou conta de mim. As histórias de minha avó voltaram à minha mente e eu me lembrei de como ela sempre dizia que o corpo seco não era apenas uma alma perdida, mas uma entidade que se alimentava da vida das pessoas. Ela roubava as almas de quem cruzava seu caminho. Eu sabia, naquele momento, que estava diante de algo que não podia ser derrotado com força ou coragem. A água ao meu redor não estava mais fria, mas quente, como se estivesse viva, se movendo por conta própria, reagindo à presença da criatura. Eu estava sendo consumido, engolido pelas águas e pela presença da entidade. Cada vez mais, eu me sentia incapaz de escapar. A tensão aumentava e o pânico me sufocava, enquanto as águas se erguiam mais e mais ao meu redor, me aprisionando, me levando para o fundo daquele pesadelo. Eu não sabia mais o que fazer. As águas continuavam a me prender, suas ondas subindo como serpentes, e corpo seco diante de mim, com seus olhos vermelhos brilhando como brasas na noite fria. Era como se algo invisível me puxasse, atraindo-me diretamente para o olhar daquela criatura. Algo dentro de mim queria desviar o olhar, mas uma força mais forte que o medo
me fazia fixar os olhos nela. A conexão é quase sobrenatural, como se ela estivesse dentro de mim, observando cada pensamento, cada movimento. A criatura parecia se alimentar da minha ansiedade, do meu medo. Eu podia sentir minha energia sendo drenada, como se cada batimento do meu coração estivesse se afastando de mim, indo para aquela entidade. Era uma sensação de fraqueza crescente, como se minhas forças estivessem se esvaindo para as águas escuras do rio. Seus olhos vermelhos não piscavam, fixos, famintos, e à medida que eu os encarava, uma sensação de escuridão tomava conta de minha mente. Era como se minha alma estivesse sendo sugada para dentro daquelas águas. Em um último esforço, um pensamento se formou em minha mente, um pensamento fraco, mas firme. As orações que minha avó me ensinara, que minha mãe repetia quando o medo tomava conta de seu coração. Eu fechei os olhos, tentando me concentrar nas palavras que havia aprendido desde criança. Senhor, livrai-me deste mal. Livrai-me das águas que me prendem. Eu clamei por ajuda, mas a voz não saiu como eu esperava. Ela se quebrou, abafada pela força da entidade. Tentei me afastar, mas meus pés estavam presos, como se o rio estivesse me devorando, me engolindo aos poucos. O medo crescia em mim, mas algo dentro de mim ainda se recusava a sucumbir completamente. A criatura começou a murmurar palavras ininteligíveis que faziam eco em minha mente, e eu senti a perda de minha energia continuar, mais forte do que nunca. Eu estava sendo consumido. Mas alguma força, me dizia para não desistir, para resistir. Eu estava à beira de sucumbir. As águas subiam cada vez mais, puxando-me com uma força implacável. O corpo seco ainda me encarava, seus olhos vermelhos cada vez mais penetrantes, e eu sentia minha alma sendo arrastada para o abismo. A água parecia engolir não só o meu corpo, mas também meu espírito, e a dor da impotência era insuportável. Eu sentia que estava prestes a desaparecer, a ser consumido pelas águas daquele rio. Mas então, algo mudou. De repente, uma força invisível me envolveu. Eu não podia ver nem compreender o que estava acontecendo, mas foi como se uma mão gigantesca e invisível tivesse me agarrado e arrancado da água com uma violência tremenda. O peso do rio e da criatura sumiram num instante. Antes que eu pudesse entender o que ocorria, meu corpo foi lançado para fora da água, jogado de volta à beira da estrada com uma força que me fez perder o fôlego. A terra estava fria sob mim, e o ar parecia mais denso, mas eu estava vivo, salvo. Atordoado e exausto, fiquei ali por um momento, sem forças para me levantar. A criatura e as águas desapareceram, como se nunca tivessem existido. Eu olhei para trás, mas o rio estava agora calmo, tranquilo, como se nada tivesse ocorrido. Não havia sinal do corpo seco, nem da força que me arrastara para fora da água. Tudo estava em paz, mas meu corpo ainda tremia, e minha mente atordoada não conseguia compreender o que acabara de acontecer. Com dificuldade, me arrastei até a estrada e comecei a caminhar, sem olhar para trás, sem coragem para encarar novamente aquele lugar amaldiçoado. Nunca mais voltei ao rio à noite. Mesmo depois de ter escapado, de ter sido arrancado das águas por uma força invisível, algo me dizia que não estava realmente livre. O corpo seco, aquele espírito maligno, tinha me deixado em paz, mas a sensação de que ele ainda me observava nunca desapareceu. As águas do rio, que antes eram simples e tranquilas, agora pareciam carregar um peso, uma presença que eu não podia explicar.
Cada sombra à beira do rio parecia esconder algo, e a noite, que antes era só um tempo de silêncio, parecia cheia de algo indeterminado, algo que me rondava. Eu evitava os locais próximos ao rio. A Serra do Doutor, que eu costumava chamar de minha casa, agora parecia mais ameaçador. O campo, quieto e solitário, tinha perdido a sua serenidade. Os ventos que antes apenas passavam entre as árvores agora traziam murmúrios, sussurros que me faziam parar de respirar. A tranquilidade daquelas terras se transformou em uma presença constante, como se o corpo seco ainda estivesse à espreita, esperando por outro momento, por outro ser descuidado. Olhei uma última vez para o rio, no final de uma tarde qualquer. A água estava calma, refletindo o céu, tão serena como antes. Mas algo estava ali, nas profundezas, algo que eu não conseguia ver. A lenda não morreria. E eu sabia, em algum lugar profundo dentro de mim, que a quietude das águas escondia um mistério que jamais seria completamente desvendado. A fazenda Bom Jesus fica distante da cidade mais próxima, no interior do Rio Grande do Norte, longe do barulho das pessoas e do ritmo apressado da vida moderna. Aqui, a terra seca e os ventos fortes parecem roubar qualquer vestígio de pressa. A casa é simples, construída com as mãos que um dia trabalharam a terra, e agora, depois da morte de meu marido, é um local de solidão. O silêncio à noite é profundo. Às vezes sinto como se ele me envolvesse, me sufocasse, mas não há medo. A fé que carrego dentro de mim me sustenta, me faz seguir em frente, apesar de tudo. A fazenda foi nossa por muitos anos, e embora eu não a tenha conquistado sozinha, é agora meu refúgio e minha responsabilidade. Meu marido já se foi, e com ele a companhia que a vida me ofereceu. No entanto, a solidão, embora pesada, não me amedronta. Sei que a terra está em paz, e minha fé em Deus me dá forças para enfrentar o que vier. Quando o sol se põe, o ar se torna ainda mais quente, e as sombras começam a tomar conta dos campos. Eu já estou acostumada com essa mudança. Na penumbra, vou até o altar improvisado em minha casa. Um simples crucifixo, uma vela, um pouco de incenso. Rezo como sempre, pedindo proteção, agradecendo pela vida e pela saúde. O vento lá fora sopra forte, mas dentro de casa a calma permanece. Um silêncio profundo e pesado, como se o mundo ao redor estivesse esperando por algo que ainda viria. E eu, como sempre, sigo com meus rituais, sem saber que essa tranquilidade logo se quebraria. Era uma noite como tantas outras na fazenda Bom Jesus. O vento, que durante o dia havia sido forte e quente, agora trazia um frescor estranho, quase gelado, que se infiltrava pelas frestas das janelas. O céu estava claro, mas a lua, grande e cheia, parecia pairar distante, como se observasse o que acontecia lá embaixo, mas sem intenção de intervir. Eu já me preparava para dormir, quando ouvi o som distante, mas claro, de batidas na porta. Algo suave, quase um tamborilar, como se alguém pedisse a entrada. Ouvia-se o eco das batidas, cortando o silêncio da noite. Uma batida aqui e ali, seguidas de mais algumas, numa cadência que não se parecia com qualquer barulho usual da fazenda. Imaginei que pudesse ser algum vizinho, alguém precisando de ajuda, como tantas vezes aconteceu. O sertão é um lugar onde a ajuda mútua é a única forma de sobrevivência. Levantei-me da cama e, com os pés descalços, caminhei lentamente até a porta.
O som das batidas cessou assim que me aproximei. Ao abrir a porta, uma brisa fria entrou, mas ninguém estava ali. O vazio da noite se impôs sobre mim. Um calafrio percorreu minha espinha. Fechei a porta rapidamente, mas antes de voltar para dentro, algo mais me fez hesitar. O cheiro era forte, penetrante. Um odor nauseante de carne podre, como se a morte estivesse espalhada pelo ar. Olhei ao redor, mas não vi nada. O cheiro, no entanto, parecia vir de algum lugar, desconhecido e incompreensível. Hesitei por um momento, sentindo uma presença invisível que me observava, mas sem entender o que estava acontecendo. O tempo parecia ter parado ali, aguardando algo mais. Eu, ainda sem saber, sentia que algo muito estranho estava prestes a acontecer. Eu estava de volta à porta, o cheiro de carne podre ainda me envolvendo, quando algo aconteceu. A brisa que entrava pela fresta da porta não era mais fria, mas pesada, um peso estranho, como se o próprio ar tivesse se tornado denso. Antes que pudesse reagir, uma sombra se formou diante de mim, um vulto escuro que surgiu do nada, como se o próprio espaço tivesse sido rasgado. Era um homem, ou pelo menos aquilo parecia ser. Mas não era um homem comum. A figura era imensa, de uma altura descomunal, e seu corpo parecia distorcido, como se a forma humana estivesse se desintegrando. Seus olhos eram 2 buracos vazios, negros, sem vida, e de sua boca, aberta em um sorriso grotesco, exalava um hálito pútrido, carregado de morte. O cheiro, agora ainda mais forte, me fez quase perder os sentidos. O coração disparou no meu peito e um calafrio gelado tomou conta do meu corpo. Era o Matatão. Lembro-me das histórias que minha avó me contava quando eu ainda era criança. Lendas sobre o ser que se alimentava das almas perdidas. Um espectro que caminhava pelo sertão em busca de quem estivesse perdido ou fraco de espírito. Eu sempre achei que aquelas histórias eram apenas mitos, fantasias criadas para assustar, mas agora, diante de mim, estava a própria criatura. Ele não disse uma palavra, mas começou a emitir sons incompreensíveis. Palavras enroladas que pareciam vir de uma garganta torta e suja. O terror tomou conta de mim, mas algo dentro de mim resistia. Minha fé, embora abalada, me impedia de sucumbir totalmente. Eu sabia que precisaria lutar, mas não sabia como. A criatura avançava, seus passos pesados ecoando no silêncio da noite. A tensão se acumulava, como se o ar em torno de nós estivesse prestes a explodir. O medo se espalhou por meu corpo como fogo, mas havia algo mais, algo profundo e antigo dentro de mim que não permitia que eu caísse de joelhos diante daquela criatura. O Matatão, com seus olhos vazios e seu hálito fétido, se aproximava, seu sorriso se alargando, e eu sentia meu coração bater forte, como se fosse o último batimento de uma vida prestes a ser apagada. Naquele momento, minha mente se perdeu. O terror, embora opressor, não conseguiu abalar minha fé completamente. Eu sabia que não poderia lutar contra o mal físico com minhas mãos, mas talvez, com o que restava de minha alma, eu conseguisse resistir. Então, instintivamente, comecei a rezar. As palavras saíam de minha boca como um murmurinho, tentando encontrar alguma força nas preces que sempre me sustentaram nos momentos difíceis. Mas o som de minha oração foi abafado pela risada baixa e abafada do Matatão. A gargalhada era seca, quase como um vento cortante, que fazia o ar ao meu redor se encher de um peso insuportável. Eu continuei a rezar,
as palavras se repetindo em minha mente. Mas quanto mais eu tentava, mais ele se aproximava, como uma sombra implacável que não queria me deixar escapar. Eu lembrei dos ensinamentos de meu marido, de como ele sempre disse que a fé verdadeira era a única coisa que poderia me proteger do mal. Mas, enquanto eu recitava, o matatão sorria, cada vez mais perto, até que podia sentir seu hálito fétido sobre minha pele. A criatura parecia intocável, imune a tudo o que eu tentava. A tensão era insuportável, e eu sabia que meu esforço não estava sendo suficiente. A cada passo que o matatão dava, meu coração parecia ceder, e minha mente se emaranhava em um turbilhão de pensamentos sem sentido. O ar estava denso, como se o próprio tempo se arrastasse em uma agonia insuportável. As orações que eu recitava já não tinham efeito. A fé que até então me sustentara parecia frágil, quebrada pelo peso do mal diante de mim. Eu me sentia impotente, uma simples mulher diante de uma força que não compreendia. O sorriso do matatão aumentava e seu cheiro fétido me envolvia, tornando a respiração cada vez mais difícil. Ele estava ali, tão perto, que podia sentir a presença da morte em cada movimento seu. Eu não conseguia mais lutar com palavras ou com minha fé, como se tudo o que eu soubera tivesse se dissipado. Eu sentia que estava à beira de sucumbir, que nada poderia salvar-me daquele destino horrível. Foi então, em um momento de desespero absoluto, que minhas mãos tocaram a faca de cozinha ainda sobre a mesa. O metal frio foi como um toque de vida. Eu não sabia de onde vinha aquela força, mas com um impulso desesperado, agarrei a faca com firmeza. Era a única coisa que restava, o único meio de lutar contra aquele ser que parecia imune a qualquer outra forma de resistência. O matatão continuava a sorrir, sem pressa, como se soubesse que, em breve, eu não teria mais forças. A tensão crescia a cada segundo, como se o fim estivesse prestes a chegar, e eu, sem saber como, me preparei para o confronto que poderia ser o último. A faca estava pesada em minha mão, como se ela tivesse absorvido todo o terror que eu sentia. O matatão, com aquele sorriso monstruoso e seus olhos vazios, estava tão perto agora que não havia mais escapatória. O cheiro podre de sua presença me sufocava, e eu sabia que, se não fizesse algo, aquela seria a última noite da minha vida. Não havia mais tempo para hesitar, não havia mais lugar para a dúvida. Com um movimento rápido e desesperado, cravei a lâmina da faca diretamente em sua barriga. O metal, cortante e gelado, penetrou sua pele grotesca com um estalo seco, como se o próprio ar tivesse se partido. No instante em que a faca tocou sua carne, o matatão soltou um grito abafado, um som horrível, como se fosse uma mistura de dor e raiva reprimida. Ele estremeceu, sua forma distorcida começando a desvanecer diante dos meus olhos, como se fosse feita de névoa. O brilho de seus olhos vazios se apagou, e o cheiro de morte foi gradualmente substituído pelo nada. Em um piscar de olhos, a criatura desapareceu, dissolvendo-se como se nunca tivesse existido. O vazio tomou conta da casa, e o silêncio, que antes era opressor, agora parecia um eco distante. Eu fiquei ali, com a faca ainda firme em minhas mãos, olhando para o lugar onde o matatão estivera. O medo foi embora, mas o espanto ficou, como uma sombra invisível, à espreita no fundo da minha mente. A casa estava silenciosa, mas o que acontecera naquela noite ainda me deixava sem palavras. Eu estava sozinha, mas não sabia se de fato a criatura tinha sido vencida
ou se sua presença ainda pairava, esperando o momento certo para voltar. O alívio que senti não foi completo. Ele se misturava com o cansaço e uma sensação estranha de que algo ainda não estava resolvido. Fiquei ali, parada na porta, por mais tempo do que gostaria de admitir. O silêncio da noite já não parecia tão acolhedor, e a casa, antes tomada pela presença do matatão, agora parecia vazia de algo mais do que o simples espaço físico. O ar estava mais leve, mas eu não sabia se o perigo realmente tinha ido embora. O que acontecera parecia irreal, um pesadelo que se dissipou antes que eu pudesse compreender completamente. Eu, ainda segurando a faca, observei o vazio diante de mim, tentando entender o que havia acontecido. Com o passar dos minutos, a realidade foi se encaixando novamente. A fazenda, agora silenciosa, estava livre daquela sombra. Não havia mais o cheiro de morte, nem o eco da presença do matatão. Tudo estava quieto, como se a própria terra tivesse suspirado aliviada. Mas algo em mim havia mudado. Eu sabia que minha fé, apesar da dúvida e do medo, havia sido a única coisa que manteve viva. Em minha mente, as palavras de meu falecido marido voltaram a ecoar, lembrando-me de que a força para enfrentar o mal estava, muitas vezes, dentro de nós mesmos, mesmo nos momentos mais escuros. Voltei para dentro da casa com passos mais firmes, como se uma nova compreensão tivesse se instalado em meu peito. Eu sabia que a vida seguiria, mas algo em mim se tornara mais forte. A fazenda, livre da presença do matatão, agora era apenas um cenário de recordações, e eu, uma mulher diferente, que enfrentou o mal de frente e sobreviveu.